Aleluia, glória a Deus, irmãos. Que grande bênção estarmos juntos nessa noite. Essa noite tão especial de conferência. A conferência dos Radicais Livres da Vinha Paraná. Estivemos juntos há 2 anos atrás, não é? Aqui mesmo, para adorarmos ao Senhor, celebrarmos e sermos edificados. E hoje estamos iniciando mais um tempo. Eu creio que cada conferência é um tempo de renovo, é um tempo de recebermos inspiração para vivermos um tempo de conquista, de avanço, de crescimento. Não será diferente nessa conferência. Amém? Eu dei como título da palavra que eu vou ministrar hoje: RL não fica em casa em tempos de guerra. Radicais livres não ficam em casa em tempos de guerra. Eu acho que você, se você conhece um pouco da palavra, você já sabe mais ou menos a respeito de quem que eu vou pregar e do que eu vou falar. Glória a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias comigo em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E lá no versículo 27, no finalzinho, o texto diz: porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Nós sempre temos o que aprender com os homens da Bíblia. Sempre temos que aprender. E na maioria das vezes, Davi, ele sempre tem coisas a nos ensinar através dos seus acertos. Afinal de contas, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Era um guerreiro, mas também era um poeta, não é? Ele era um homem romântico, mas também era um valente. Ou seja, Davi pôde nos ensinar muitas coisas com a sua vida, não é? Derrotou os gigantes, levantou uma geração de valentes, muitas coisas boas. Mas a verdade é que nós podemos também aprender com erros das pessoas. É bem verdade também que tem gente que nos ensina mais com os erros do que com os acertos. Olha para a pessoa do seu lado e fala: eu aprendo muito com você. Agora eu quero saber se você aprende muito com os erros ou com acerto, né? Às vezes a gente aprende como não ser, às vezes a gente aprende como ser. Mas eu quero declarar que você, radical livre, é um exemplo de como ser um homem e uma mulher de Deus. Amém, irmãos? Nós olhando para esse texto, nós percebemos um momento difícil da vida de Davi. Davi, nesse tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi decidiu mandar pessoas irem à frente por ele, e ele decidiu ficar em casa. Em tempos em que todos os reis costumavam sair às batalhas, a conquistar, a vencer inimigos, a se esmerar pelo reino, Davi decidiu ficar em casa. Talvez porque ele já tenha pensado que já tinha conquistado muitas coisas, já tinha feito muito, e que o Senhor não ia considerar um pecado, um erro muito grave, ele ficar em casa. Eu me recordo de uma ocasião em que um rapaz que caminhou com a gente, ele inclusive era um rapaz muito talentoso. Ele tocava instrumento da igreja, tinha um futuro, acredito eu, brilhante pela frente. E ele começou a vir no culto, começou a viver a vida da igreja, era um radical livre, estava crescendo. A célula dele começou a avançar, ele se tornou líder em treinamento. Um pouco depois de tempo, ele se tornou líder de célula. Certamente, se ele tivesse até hoje entre nós, ele seria aí uma peça-chave
dentro da nossa igreja, no Ministério de Louvor e dentro dos Radicais Livres que nós temos, quem sabe não seria inclusive pastor entre nós. Mas teve um domingo à noite que ele decidiu ficar em casa. Ele não foi para o culto. Ele não veio para o culto. E nessa noite, o diabo mandou visita na casa dele. Mandou algumas pessoas que conviviam com ele lá no mundo, foram visitá-lo. E no passado, esse rapaz tinha um histórico de drogas. E esses camaradas que passaram lá eram os parceiros da droga. E ele falou: puxa vida, faz tanto tempo que eu não vejo esses rapazes, esses amigos. Se eu sair com eles só hoje, que mal pode acontecer? Eu não falto um domingo, eu não falto uma célula. Eu sempre estou assíduo nas coisas da igreja. Se eu faltar só hoje, não vai ter problema algum. E nessa noite em que ele saiu com esses amigos, ele foi a uma festa, ele usou drogas, participou de um assalto, e os amigos roubaram uma moto. Para sua infelicidade, aquela moto era de um policial, e naquela semana sua vida virou um inferno, e ele acabou, na verdade, perdendo aquilo que era mais precioso para ele, a sua liberdade. Deixa eu te falar uma coisa. Há um tempo atrás, eu conversando com um jovem aqui da nossa igreja, eu disse para ele o seguinte: olha, tem erros que nós cometemos, que tem maneiras de nós restaurarmos, nós temos uma outra oportunidade de reparar o erro. Mas tem erros que nós cometemos, tem pecados que nós cometemos, tem lugares que nós pisamos, que se nós falharmos, o erro pode ser irreparável. Irreparável. Nós vamos ter perdão, vamos ter reconciliação, mas não tem como voltar atrás e mudar o fato. Esse menino, ele viveu uma vida dentro da vida da igreja. Viveu corretamente por muito tempo. Um domingo, um culto, uma festa, um cigarro de maconha, um raio de cocaína, uma companhia errada, uma escolha errada, mudou o destino desse rapaz. Eu quero dizer para você, amados irmãos, radicais livres, não fique em casa quando o tempo é de guerra. Não fique aquém. Não fique distraído com o tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos às vésperas do arrebatamento da igreja vencedora. Jesus está às portas, e isso não deve ser uma ameaça para você, deve ser um anseio. Jesus está vindo, e Ele está vindo para buscar que tipo de igreja, que tipo de radical livre. Qual é o tipo de vida que você decidiu viver para Jesus? Você já parou para pensar nisso? Que a salvação você já a recebeu no dia que você aceitou Jesus, mas tem algo que está em jogo, tem algo que você pode perder, que é a tua coroa, que é a sua posição no reino de Deus. O texto que eu li com você fala de um rei que experimentou fracasso, experimentou a ruína, experimentou a derrota. Por quê? Porque ficou em casa no dia errado. Eu não li o texto todo, poderia ter lido do 1 ao 27, mas conforme eu for pregando, eu vou lendo alguns textos, alguns versículos entre o 1 e o 27, que contam, que narram as escolhas erradas de Davi nesse momento da vida dele. Davi, você sabe, foi ungido rei rei por Deus como rei de Israel. Davi estava fazendo um grande reino. Ele estava tendo grandes vitórias.
Aonde ele colocava a mão, prosperava. Ele era vitorioso nas batalhas. Ele sempre saía à frente, junto com os soldados na guerra. Tanto que ninguém questiona o fato de Davi ter sido um valente guerreiro. O leão não conseguiu derrotar Davi. O urso não conseguiu derrotar Davi. Golias não conseguiu derrotá-lo. A derrota que ele enfrentou na sua vida foi motivado por algo comum nos nossos dias, algo que nós chamamos de indisposição. Indisposição. Uma única vez que ele resolveu ficar em casa, a Bíblia diz no final do versículo 27 que isso foi muito mal aos olhos de Deus. Eu não vou contrariar você e dizer que não é bom ficar em casa. Ficar em casa é uma bênção. Estar com a família é maravilhoso. Mas em tempos de guerra, o lugar do valente é no campo de batalha. Mesmo que você seja um valente guerreiro, se você ficar em casa no dia errado, isso pode comprometer a sua história, isso pode comprometer o seu futuro. Tem muita gente que fica em casa e é muito bom em comentar a respeito das coisas e falar a respeito das coisas. Tem pessoas que viveram coisas grandiosas no passado, mas hoje não saem de dentro das suas casas. E eles então se tornaram críticos. Os críticos da igreja normalmente são aqueles que nada fazem por ela. Aqueles que se ocupam em falar mal de como a igreja está indo, normalmente não pastoreiam um grande rebanho. Por quê? Porque eles se tornaram teoricamente especialistas daquilo que eles falam mal. Mas eles não têm coragem de levantar o traseiro do sofá e ir trabalhar e fazer aquilo que eles tanto falam mal. Mas eu estou olhando aqui para uma geração de radicais livres, que não se acomodam em ficar em casa em dias de guerra e de batalha, que decidiram não criticar, mas decidiram engrossar as fileiras, e assaltar o inferno, e alcançar almas para Jesus, em batalhar as batalhas necessárias desse tempo, desse século. A guerra, ela é entregue à revelia quando os guerreiros ficam em casa. Você sabe o que é necessário para destruir uma casa inteira? A casa que você mora hoje, o que é necessário fazer para destruir a casa física que você mora hoje? O que é necessário fazer para destruir ela? Sabe o que? Nada. Se você não fizer nada, o mato vai crescer, os telhados vão enfraquecer, a água vai começar a infiltrar, as paredes vão começar a rachar, os muros vão começar a esfarelar, e daqui a um tempo as pessoas vão falar a respeito daquela casa abandonada. Como é que pode? O que eles fizeram para deixar essa casa abandonada assim? Nada. Não fizeram nada. Se você quer destruir a sua vida, basta você não fazer nada. Você concorda comigo que a palavra que eu estou pregando para você até aqui não combina com o tema da nossa conferência? Imparáveis.
Radicais livres e imparáveis, eles não ficam em casa em tempos de guerra. Os imparáveis, quando são conclamados, quando são convocados, quando são chamados, eles se levantam e dizem: Urra! Livres! Livres! É 3 vezes? Livres! É por isso, meus amados radicais livres, que a partir do exemplo de Davi, nós aprendemos que é muito perigoso ficar em casa no dia errado. E se você quer ficar fora de perigo, em primeiro lugar, preste atenção, ande no compasso da sua igreja. Um pastor conta muito com você. O seu pastor conta com os líderes de jovens, com os discipuladores de jovens. Um pastor conta com os jovens da sua igreja. Porque os jovens são dispostos, têm força, são animados. Eu acho muito estranho quando um jovem no louvor fica parado, contando os tijolos da parede, fica em silêncio quando está todo mundo cantando, fica igual uma estátua quando está todo mundo batendo palma e pulando. Isso não é uma crítica pessoal a ninguém, porque eu estava aqui adorando também, não gastei tempo analisando ninguém. Mas a verdade é que o compasso da nossa igreja, o ritmo que a nossa igreja anda, é o ritmo que nós temos também que andar. No texto que eu li com você, o versículo 1 diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Davi se tornou um grande rei. Ele viveu um tempo muito especial, onde quer que ele fosse, o Senhor abriu portas, abençoava ele. Para cada guerra ele colecionava uma vitória. Ele tinha um histórico grande de bênçãos, de prosperidade, de coragem, de ousadia, de determinação. Davi, ele inspirava a vida dos seus soldados, com a sua braveza, com a sua disposição. O reino estava crescendo, estava expandindo. Israel estava avançando territorialmente. O exército estava muito motivado, muito confiado no seu rei. Mas a Bíblia informa que naquele tempo em que era costume dos reis saírem à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Se esse costume fosse mantido até hoje, os presidentes dos países teriam que ir também para a batalha junto com seus soldados. Hoje não é mais assim. Eles só recebem um relatório de longe. Os costumes mudaram, mas naquele tempo isso era muito importante. E no versículo 1 então diz que Davi enviou Joabe com o exército a destruírem os filhos de Amon. Porém, Davi ficou em casa em Jerusalém. Um porém derruba muitos jovens. O porém é a desculpa. O porém é a justificativa que muitos dão do porquê não vão mais fundo, do porquê não se entregam mais, do porquê não leem mais a Bíblia, do porquê não oram mais, do porquê não se entregam mais. Ah, a corte é uma bênção, só que, porém, não é para mim. Ir para a conferência é poderoso, porém, eu não tenho dinheiro. Servir a Deus é uma grande bênção, porém, eu estou me dedicando a outras coisas agora. Eu tenho faculdade, eu tenho profissão, eu tenho futuro, eu tenho muitas coisas para me dedicar, do que na verdade ficar todos os dias envolvido com as coisas de Deus. Preste atenção aqui, meu irmão. Eu não estou dizendo que você não deve estudar, não deve fazer faculdade, não deve ter um futuro promissor dentro da profissão que você escolher. Por favor, eu não estou dizendo isso.
Pelo contrário, eu acho que você tem que se esmerar sim em se tornar um grande profissional, em prosperar, porque você precisa se preocupar em ser um investidor no reino de Deus. Eu creio que os maiores dizimistas que nós vamos ter nas nossas igrejas do Paraná estão aqui. Eu creio que pessoas que estão aqui olhando para mim hoje, talvez não tenham o dinheiro para comprar o tênis que gostaria de estar usando agora, não tem hoje o carro que gostariam de ter chegado aqui na conferência com ele hoje, mas vocês vão ter dinheiro para dar carro para as pessoas. Você vai ter dinheiro para dar o tênis que você sonha em ter hoje. Você vai ter dinheiro para dar esse tênis para pessoas que estão próximas de você, porque Deus vai te prosperar muito. Essa é a vontade de Deus para você. Pastor, então o que o senhor está propondo? Eu estou propondo você andar no compasso da tua igreja. No compasso da tua igreja. Quantos jovens, eles veem suas células se movimentando para mandar pessoas para o encontro, mas eles não são capazes de vender um bombom de morango. Não, eu não estou falando para dar paulada em ninguém, não. Eu acho que essa palavra é uma palavra de despertamento para mim e para você, de nós realmente entendermos que nós estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida, o auge da história da igreja de Cristo, no decorrer da história, porque eu creio que nós somos a Filadélfia em tempo de Laodiceia. Nós somos a igreja que não se corrompeu, que não ficou morna, a igreja que não negociou seus princípios, seus valores, em um tempo em que a igreja em que muitos da igreja negociam seus princípios, seus valores. Mas nós somos aqueles que serão encontrados ativos, animados, cheios do fogo, cheios do Espírito, envolvidos com aquilo que os céus estão fazendo. O que eu estou chamando você é para que você alinhe a sua vida com o agir dos céus, que o compasso da tua marcha tenha o mesmo compasso do exército celestial. Para onde o general Jesus está ordenando ao povo que marche? Por favor, não fique em casa quando o general manda você marchar. Não fique em casa quando o Senhor está mandando você arregaçar suas mangas e trabalhar em prol do reino. É muito caro para você fazer um curso de consolidação com um novo convertido que chegou na sua célula. É muito caro para você deixar de assistir o seu time no Mundial ou no Brasileirão para poder ir para uma reunião da igreja. É muito caro para você falar de Jesus e assumir a sua fé diante de um grupo de ateus lá da sua faculdade. É muito caro para você manter a sua santidade num tempo em que homens e mulheres esfregam na sua cara a sua sensualidade. E você diz: eu decido manter o meu coração puro e as minhas mãos limpas. É muito caro para o radical livre essas coisas. Sabe, irmãos, nós corremos perigo quando nós ficamos em casa, quando o exército está batalhando. Não sei se você já pensou nisso, mas o grande erro de Davi foi sair do compasso em que estava andando a sua nação, e especificamente o seu exército. Naquele tempo a nação era regida por tempos de sair à guerra, tempo para afiar a espada, tempo de treinamento, tempo de descanso, tempo de guerrear e o tempo de repartir os despojos. O problema de Davi é que ele saiu do compasso, do ritmo. Ele estava fazendo uma coisa boa e certa, mas na hora errada. E aí eu vou repetir a frase que o pastor Naor nos ensinou como radicais livres há tantos anos atrás: a coisa certa,
a hora errada se torna a coisa errada. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, o livro que está do seu lado, fala a coisa certa, na hora errada, se torna a coisa errada. Se você quer viver em vitória, se você quer viver em prosperidade, você precisa andar no compasso, na toada de todo o rebanho. Isso significa que se a igreja está em campanha de oração, o que você deve fazer, meu irmão? Orar. Se a igreja está em jejum, o que você deve fazer? Jejuar. Se a igreja está tendo um tempo de comunhão, passeio, churrasco, você deve fazer o quê? Estar na comunhão. Se a igreja está em ritmo de multiplicação, está querendo ganhar, está querendo evangelizar, o que você tem que fazer? Evangelizar, ganhar, batalhar a mesma batalha. Radical Livre, ande no mesmo ritmo, no mesmo compasso do seu pastor. Esteja atento ao que o seu pastor está falando. O que ele está dizendo que é a hora de fazer agora? Ouça o som da trombeta. O moral da tropa, quem dá é o capitão. Em épocas de guerra, o líder do pelotão, em cima de um cavalo, passava na frente de todo o batalhão, e ele dava o moral da batalha. Ninguém dava um passo em direção ao inimigo se não ouvisse o som da trombeta e o grito: avante. Ouça o que o seu pastor está dizendo, ouça o que o seu líder está falando. É tempo de quê lá na sua igreja local? É tempo de fazer o quê? É tempo de levantar uma oferta especial para uma reforma, para uma viagem como essa que muitos fizeram até aqui. É tempo de quê? Ande no compasso, ande no mesmo tempo, ande no ritmo. Porque se a igreja está se reunindo, não fique em casa. Se é dia de célula, vai para a célula. Se é dia de discipulado, vai para o discipulado. Se é dia de oração, então vai para a oração. Mas eu creio que hoje o Senhor te trouxe aqui para você afiar a sua espada. É tempo de você ser treinado para a hora da guerra, para a hora do jejum, para a hora da oração. O seu sucesso nesse tempo depende de você estar ou não no compasso da igreja. Tem muitos irmãos, infelizmente, que sucumbiram na fé. Sabe por quê? Porque perderam o compasso da igreja. Muitos irmãos, eu me recordo de alguns. Há um tempo atrás, nós aqui em Curitiba tínhamos um malote. Todo líder de célula tinha um malote da célula. E quando um líder ia entregar a célula, ele trazia o malote. E aí na reunião de presbitério a gente falava: pastor, o fulano entregou o malote. Nós estávamos entendendo que ele estava entregando a célula. Entregou o malote. E o malote era o símbolo da liderança dele. Não que era alguma coisa importante, era um malote de tecido. Mas ali estava todo o material da célula, as edificações que eram impressas, as fichas de cadastro, um monte de coisa. Louvor, as letras da música, os CDs que nós usávamos no louvor. Tinha 4 CDs. E aquele malote era esse símbolo. E eu me recordo de algumas vezes eu estar recebendo o malote de alguns líderes. E eu posso te dizer que entregar o malote para muitos deles foi a pior escolha. Porque a grande, massacrante maioria deles, depois de terem entregado o seu malote, de terem desistido da sua liderança, sucumbiram, sumiram, desistiram, perderam o encargo, desistiram do amor pelo discipulado, pela presença. Por quê? Porque já não tinham mais a responsabilidade de estar por ser líder, não tinham mais que prestar contas a um discipulador, ao pastor, não perguntariam mais a respeito dele. Então aquilo que num primeiro momento é um alívio, ninguém cobrar ele porque que ele não veio no culto, porque que ele não veio no discipulado,
depois se tornou uma desculpa para ele mesmo sair. Aí quando alguém perguntava, por que você saiu? Ele falava, porque eu não fui no culto, ninguém me ligou. Tudo o que ele queria era que ninguém ligasse para ele. Aliás, essa foi uma das razões pelas quais ele entregou a liderança, para não ser cobrado. Aí quando não cobraram, a não cobrança se tornou a razão pela qual ele justificou a saída dele. Radical Livre, abre seus olhos. A desculpa que você dá hoje para ficar em casa é exatamente a justificativa que você vai dar depois do porquê que você não foi. Entendeu? Segunda coisa que você tem que aprender com essa experiência de Davi é que em tempos de guerra você não pode ficar distraído. No versículo 2, 2 Samuel 11:2, diz assim: uma tarde levantou-se Davi do seu leito. Você é atento a detalhes? Você é atento a detalhes? Hã? Não foi numa manhã, foi numa tarde. Numa tarde levantou Davi do seu leito. O camarada estava dormindo, 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. Já começou errado aqui. O exército estava lá na batalha, no fronte, guerreando à tarde. E o que Davi estava fazendo? Dormindo, deitado no seu leito macio. Irmãos, olha para cá, radicais livres. Eu não conheço uma pessoa próspera e bem-sucedida que passa a tarde dormindo. A cama tem sido o grande tropeço na vida de muitas pessoas. Aqui no SIC o nosso culto é de manhã, mas já aconteceu de ser à tarde. Eu me recordo que eu era pastor de adultos aqui no SIC, o nosso culto era à tarde, 5 horas da tarde. E eu ficava assim, bravo com os líderes que chegavam atrasados. Aí um dia eu falei para o pastor, pastor, eu vou ficar lá na porta hoje. E os líderes meus que chegarem atrasados, eu vou dar um versículo bíblico para eles. E ele me autorizou. Eu honestamente não me lembro qual era o versículo, mas era o tempo da lei, provavelmente era uma paulada na cabeça. Provavelmente. E eu me recordo de estar ali esperando e chegou um líder atrasado. 5h20 mais ou menos, finalzinho do louvor. Ele chegou e eu falei assim, e aí meu amado, tudo bem? Ele, pastor, o senhor aqui? Eu falei, eu aqui, tudo bem? Ele falou, tudo pastor. Eu falei, toma aqui um texto da palavra para você. Ele falou, obrigado. Eu falei, me diga, o que aconteceu meu amado? Que você chegou agora? Eu falei, o louvor está quase acabando. Por que você se atrasou tanto? Aí ele falou assim para mim, pastor, o senhor acredita que eu dormi? Falei, misericórdia de Jesus. Eu dei 3 tapinhas nas costas dele e falei assim, irmão, então acorda. É tempo de você acordar. Pastor, é verdade, é verdade. Você acredita? O cara domingo, 5 horas da tarde, estava dormindo, adulto, casado, com 2 filhos, dormindo, em vez de vir para o culto. A cama tem sido um grande tropeço na vida das pessoas. O livro de Provérbios, ele fala 5 coisas sérias sobre o sono. Mas uma das coisas mais sérias é que aqueles que amam o sono, a pobreza os alcançará. Eu não estou falando que você nunca vai poder dormir à tarde. Eu acho que tem ocasiões especiais que merecem um bom cochilo, um feriado, um tempo de férias, uma enfermidade, um trabalho à noite, né? Plantonistas, seguranças. Mas você não deveria estar dormindo quando o exército está em guerra. Isso é distração. Às vezes você vê a igreja inteira envolvida em algo, mas o irmão não quer. Está todo mundo com a mesma camiseta, combina de ir com a roupa, combina de ir em tal lugar, combina de fazer não sei o quê.
E ele resiste à unidade, ele resiste ao compasso da equipe. Ele não quer, por quê? Porque eu não estou afim. Radical livre não deve andar de acordo com a sua própria vontade, ou de acordo com as suas emoções. Isso é coisa de gente que anda na carne. Radical livre, cheio do Espírito Santo, ele está sempre atento. Chamou, ele diz: eis-me aqui. Vamos, é agora, bora. Tem gente que falta no culto por coisas tão pequenas, tão bobas. Marca passeio na hora do culto. É piquenique no parque. Futebol. Aniversário, não. É teu aniversário do meu priminho, pastor. Minha tia falou que se eu não for vai ficar muito triste. Como que o Senhor olha para você? Cara, presta atenção. Você tem um culto na semana. Se você faltar nele, você já parou para pensar que você vai ficar 15 dias sem cultuar ao Senhor junto com a igreja? 15 dias é muito tempo. Para mim é muito tempo. Minha esposa é testemunha. Quando eu estou de férias, eu caço uma igreja para eu ir. Se eu não venho aqui, você pode ter certeza, no domingo eu vou estar em algum culto, adorando ao Senhor. Em algum lugar eu vou estar para adorar ao meu Senhor. Ah, pastor, mas tem o nosso culto aqui online. Eu assisto o nosso culto online, acredita em mim. E também vou presencialmente, porque eu valorizo o presencial. Só não vou se não tiver como mesmo. Sabe? Infelizmente, eu não sei como é lá no litoral. Talvez o Douglas possa dizer isso, né? Os irmãos de Guaratuba também. Tem gente do litoral aí ou não? Glória a Deus. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Na época do verão, os irmãos vão pro culto. Não, estou falando que vocês fazem isso. Tá amarrado, em nome de Jesus. Nós só temos radicais livres vencedores lá no litoral. Mas eu acredito que deve ter um perdido ou outro que não vai pro culto porque vai passear na praia. Tem muita gente perdendo a guerra porque está ficando em casa em dias importantes para a igreja. Eu quero tomar um pouco do seu tempo e falar um pouco sobre o perigo da pornografia também. Tem muitos homens e mulheres envolvidos em pornografia. A pornografia é um câncer. Se não for extirpado de uma vez da sua vida, vai carcomer você e vai lançar você num abismo. Quando você entra pelo caminho da pornografia, você pode saber que esse é um sinal de que a sua comunhão com Deus e com a igreja, com os irmãos, foi afetada. A pornografia significa que você está buscando um escape para a sua pressão no lugar errado. Pressão todo mundo passa. Eu também já tive 13, 14, 17, 21 anos, 22 anos. E eu sei que às vezes os nossos hormônios estão ali, a flor da pele. Não dá nem para pegar na mão, para cumprimentar. Depois passa. Não fica tanto assim. Mas nesses dias, você tem que buscar no lugar certo a saída. Porque quando eu era jovem, era bem mais difícil ter acesso a essas coisas que estão fáceis hoje. Você tinha que mentir a idade numa banca de revista. Você tinha que pegar emprestado de um amigo e ver escondido de todos os adultos. Mas hoje em dia, uma porta do quarto trancada já é razão suficiente para você acessar coisas assim. Mas eu preciso dizer para você que você tem que orar e buscar ao Senhor, fugir da tentação, porque a sua vida devocional, ela mede, ela é de certa forma um termômetro espiritual que te afasta
desses prazeres da carne. Orar e vigiar. Orar tem a ver com a sua vida de comunhão. Agora, vigiar tem a ver com você estar reunido, envolvido. Quem está vigilante, ele está posicionado. Ele não está dormindo. Quem não se reúne, quem não se envolve, não está vigiando. Sabe, irmãos, filhos adolescentes não podem ter computador trancado no quarto. Mas você também não deveria usar seu computador tão escondido assim. Se você acha que isso é uma dificuldade para você, resolva isso, coloque você mesmo na cerca. Sabe, deixa o celular carregando na sala e vai para o quarto. Porque a pornografia, ela entrou na vida de Davi, porque ele alimentou algo no seu coração. A palavra, no original, quando diz que saindo ele viu uma mulher, significa que ele saiu para ver, porque provavelmente ele já sabia que aquela mulher estaria ali. Talvez Davi já tinha visto outras vezes, mas não se deixou levar. Mas naquela ocasião, ele foi e olhou propositalmente. Provavelmente aquela mulher também sabia que o rei estava olhando para ela de um jeito diferente. Porque eu vou te falar algo aqui, preste atenção. Um homem sensual procura os olhos de uma mulher sensual. Quando dois sensuais estão no mesmo lugar e os olhos se cruzam, eles se identificam. É por isso que quando você ouve dizer a respeito de traição, a questão, ou de envolvimento sexual, a questão nem é só beleza, aparência. É uma questão espiritual, de sintonia espiritual. O espírito de sensualidade que estava nele atraiu o espírito de sensualidade que estava nela. Um olhar se cruzou e preste atenção, olha para cá. Não precisa muito para você cair. Às vezes você acha que para cair é necessário estar sozinho no lugar fechado, escuro, onde ninguém vê. Mentira do diabo na sua mente. Tem muitas pessoas que caem aqui no meio de todo mundo. Ô pastor, que é isso? Que absurdo é esse? Porque você acha que você cai no dia que você transa sem estar casado. Mas você caiu no dia que você decidiu fazer isso. No dia que você decidiu ceder às tentações sexuais que estão aí, latentes na sua alma. Entendeu? Então, não brinque com isso. Eu ando por lugares, eu prego em outras igrejas, eu me relaciono com um monte de pessoas da igreja. Eu não tenho orgulho de dizer isso. Eu não falo isso com arrogância nem prepotência, mas com a graça de Deus, eu nunca recebi uma cantada. Nunca, nenhuma mulher falou uma frase estranha para mim. Nunca percebi má intenção em nenhuma moça, mulher da igreja falando comigo. Graças a Deus, e que continue assim. Se alguma pombagira pensar isso, em fazer isso algum dia, eu repreendo, amarro em nome de Jesus e mando sair com a mão para trás. Que nunca se achegue. Mas por que também isso acontece? Porque eu lido com muito respeito, eu trato com as irmãs com todo o respeito. Eu não fico com intimidade com moças, com mulheres. Eu não fico tendo carinho com irmãs. E não é só porque eu sou casado, não, é porque eu sou homem. Se eu fosse solteiro, eu tinha que ter o mesmo comportamento. Ou a sua sensualidade tem preço? Ou ela está à venda? Para algumas pessoas você lida com sensualidade. Deixa eu te falar. O caminho da sensualidade é o caminho que Davi andou antes da queda, tá? E quão grande foi a sua queda?
colocou cheque todo o propósito e projeto de Deus para ele, por causa desse espírito. A verdade é que você atrai aquilo que você busca. O que você busca? Um homem de Deus? Então você vai encontrar um homem de Deus. O que você busca? Uma mulher de Deus? Então seus olhos vão procurar uma mulher de Deus, e vão encontrar uma mulher de Deus. No meu caso, a mulher de Deus que eu encontrei falou um não bem grande na minha cara quando eu pedi para namorar com ela. Primeira coisa que ela falou para mim foi: não, você é muito mundano, não gosto do estilo de vida que você vive, não quero me relacionar com você, porque você não é o tipo de homem que eu quero ter relacionamento. Eu não estou orando pedindo a Deus um namorado, eu estou pedindo um marido, e você não se enquadra no tipo de marido que eu quero. Você já tomou um fora desse? Pois é, eu já. Mas com a graça de Deus eu estou casado com ela hoje. Aleluia. Não merecia, mas né? Deus olhou com graça para mim. Amados, uma mulher sabe quando o homem olha para ela diferente. Davi olhou para aquela mulher diferente. E um homem sabe também como uma mulher olha para ele diferente. Isso é sensualidade. E a sensualidade é um dos passos da pornografia. Todo mundo que é habituado a ver pornografia, todas as pessoas, em muitas ocasiões, têm um comportamento sensual. Veste uma roupa para chamar atenção, tira foto e posta para chamar atenção, para despertar a atenção do macho ou da fêmea. Preste atenção, você deve sim chamar a atenção da pessoa que você quer casar com ela, mas que não seja pela sensualidade, que seja pela sua espiritualidade. Eu gostaria muito de ter sido escolhido, embora tenha sido eu que escolhi, né? Gostaria muito de ter sido aceito na minha escolha por causa da minha espiritualidade. Não foi o caso naquela ocasião. Mas sabe, eu ensino os meus filhos, eu quero ensinar vocês aqui também, que um homem de Deus precisa buscar uma mulher de Deus com quem ele vai se casar. Davi se distraiu. E no versículo 27, parte B, fala: porém isso que Davi fizera foi mal aos olhos de Deus. Não se distraia quando estamos em guerra. Terceiro, seja fiel aos seus irmãos de batalha. Como eu disse para você, nós estamos aprendendo com os erros de Davi. E o versículo 5 diz que a mulher com quem Davi caiu, Betseba, concebeu, engravidou e mandou recado para ele: estou grávida. E mandou notícia para o rei. Ela soube disso depois de um mês, e o exército ainda estava em guerra, e Davi continuava em casa. O detalhe é que aquela mulher era casada, e isso seria um grande escândalo. Então o rei, muito inteligente, tomou as suas providências. Versículo 6, 2 Samuel 11:6. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo pois Urias, que era o marido de Betseba, vindo pois Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os pés. E saindo Urias da casa real, do castelo, do palácio, logo se seguiu um presente do rei. Davi mandou um presente para Urias. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram Davi ficar sabendo. Urias não desceu para a casa dele. Então Davi chamou Urias
Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à sua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Eis aí um homem leal, hein? Falou: não, o exército está na batalha, está todo mundo lá no templo. Eu não vou dormir na minha casa, eu não vou comer na minha casa e beber, eu não vou deitar com a minha esposa, quando na verdade está todo mundo lá, enfrentando a morte, e eu vou estar aqui desfrutando da minha mulher? Não, não está certo. Olha o versículo 12. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi convidou, comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, embriagou ele. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Esse camarada, nem bêbado, ele foi infiel aos seus amigos. Preste atenção, depois de tomar o relatório, o rei chama o soldado Urias e fala para ele dormir na casa dele. Depois envia um presente, mas a atitude de Urias é surpreendente. O rei chama a atenção do soldado e fala: vem cá, você não está viajando? Você não veio de uma batalha? Veja, vai descansar. O rei faz uma nova tentativa, mas o objetivo é que ele dormisse com a sua esposa, para ele pensar que o filho que ela estava esperando seria dele. Mas ele não fez isso, mesmo bêbado. O que Urias ensina para mim e para você? O que eu posso aprender com essa atitude tão nobre? Em primeiro lugar, uma igreja, um exército, é como uma grande corrente. Cada membro é um elo. Você faz parte de um grupo de radicais livres, você faz parte de uma célula, você faz parte de uma rede, você faz parte de uma igreja. A corrente, que é o todo, é tão forte quanto o seu elo mais fraco. O que determina a força de uma corrente não é a força dos elos mais fortes. Elo é cada argola de uma corrente. O que determina a força de uma corrente é a força do elo mais fraco. Quando um elo se rompe, todas as pedras caem. O que eu quero dizer para você é que algumas consequências podem vir sobre você, dependendo da escolha que você fizer. Uma célula pode acabar por causa do pecado do líder ou de um membro daquela célula. As pessoas podem desanimar, as pessoas podem olhar para ele e falar: o que é isso? Se o líder fez isso, imagina como não é essa igreja. O erro de um pode trazer um escândalo terrível para o todo, pode trazer, na verdade, desânimo. Mas nós aprendemos que quando nós vivemos em aliança, nós fazemos parte do mesmo corpo. Você faz parte do mesmo corpo desse irmão, dessa irmã que está do seu lado aí. E o meu compromisso com você me impede muitas vezes de fazer muitas coisas erradas. Tem muitas coisas do meu comportamento que é moldado por causa da igreja. Eu deixo de fazer coisas que às vezes nem são erradas, pecaminosas, mas que não vai pegar bem, que não vai cair legal, então eu não faço. Mas quando Davi pecou, o povo todo sofreu as consequências do seu pecado. Você pode ser um instrumento de bênção, ou um instrumento de perdição para a sua família, para a sua célula, para a sua igreja. Como líder, você precisa ser exemplo. Seja um exemplo de prosperidade, amém? Seja um exemplo de fidelidade, amém? Seja um exemplo de submissão, amém? Seja um exemplo de serviço, de desprendimento. Seja um exemplo na sua organização. Eu sei que tem muitas bênçãos que são individuais, mas tem bênçãos que são corporativas. E todas as vezes que a infidelidade
de um pode comprometer o todo, você está colocando tudo em risco. Às vezes a atitude carnal de um pode ser a derrota de um grupo todo. Que essa culpa não recaia sobre mim e nem sobre você. Quarto e último, nós aprendemos que na guerra, quem não luta por nós, luta contra nós. Davi, na verdade, passou aí por esse texto esse momento tão difícil da vida dele. Versículo 14 diz assim: pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Urias levou a carta para Joabe. E ele escreveu na carta dizendo: coloque Urias na frente da maior força de peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. O rei mandou a sentença de morte do soldado por ele mesmo. Mandou colocar Urias na frente da batalha, para que o inimigo o derrotasse e o matasse. Que coisa cruel, que coisa terrível. E talvez você possa olhar para isso e falar: Deus me livre, pastor, eu jamais cairia num plano desse, num negócio desse. Deus que me livre cair numa dessa. Presta atenção, quem era Davi? Qual era o nível de vida que Davi estava vivendo? Lembra do que eu falei? Não foi um pecado grande de Davi não, ele só ficou em casa. RL, não fica em casa em tempos de guerra. Sabe que alerta que é esse para mim e para você? É para você não dormir quando todos estão trabalhando, lutando. É para você viver em santidade quando nós olhamos lá para fora e vemos uma geração de jovens se entregando aos prazeres desse mundo. Então primeiro Davi ficou em casa, ele não se envolveu na guerra. Como é que começa a queda de muitos homens? Não é ficando em casa e se eximindo da guerra? Depois ele se distraiu, caiu em pecado, se tornou um peso. E um abismo puxa outro abismo. Não basta que ele deitou com aquela mulher. Ele deitou com aquela mulher e tentou enganar, trazer o marido dela para dentro da casa dela, para ele ter relações com ela e achar que o filho... Preste atenção, olha que um pecado chamou a outro, um erro puxou a outro. Olha para cá, preste atenção. Depois que você se converteu, você já cometeu algum grande erro? Vamos ser honestos, todos nós já fizemos isso. E se você olhar para trás, para o seu terrível currículo dessas quedas, você vai perceber que não começou com um grande erro, mas que esses erros foram se tornando maiores e mais graves. E porque você não interrompeu o processo, o pior aconteceu. Depois Davi mandou matar o próprio soldado. Chegou ao ponto de lutar contra o próprio exército. Era para ele estar matando o soldado inimigo, mas ele estava matando o soldado mais fiel do seu exército, para se livrar da culpa dele, do erro dele, do pecado dele. A que ponto as pessoas chegam para tentar encobrir o próprio pecado? Preste atenção. Um dos grandes erros dos jovens da nossa juventude, da nossa geração, é achar que os seus erros vão ficar escondidos para sempre, que os seus pecados vão ficar para sempre lá na página privada do seu navegador de internet. É você achar que passar a mão uma vez, ter relação sexual uma vez, não tem problema. Hoje em dia, afinal, quem casa virgem, não é verdade? Afinal de contas, quem leva uma corte a sério, não é verdade? Um beijinho não vai fazer diferença alguma. Pois é, esse foi o primeiro erro de Davi. Foi nisso que ele caiu.
Mas eu preciso te falar que na nova aliança, uma das maneiras que Deus usa para disciplinar os filhos é pegar o erro dele, ou permitir que o diabo faça isso, né? Porque é o diabo que faz. Pegue o erro dele e coloque no telhado, porque essa é a glória do diabo. Ele não pode mandar você para o inferno mais, mas ele pode expor você à vergonha. E como é horrível a vergonha do pecado, quando aquela santidade que você jurava ter é confrontada com o pecado que você tentou esconder com tanto custo. O erro de Davi foi achar que ele conseguia esconder a marca do pecado. Mas eu preciso dizer para você, radical livre, que você precisa ser o homem da luz, o homem que não fica em casa em tempos de guerra, que não se esconde e nem foge dos desafios e das batalhas que o Senhor propõe para você. Davi colocou um amigo para morrer, para tentar esconder o seu pecado. Mateus 12:30 diz assim: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Essa é a grande verdade proferida por Jesus e que muitos tentam ignorar. Amado, nós estamos em uma guerra e não tem neutralidade. Não tem. Ou você empunha a arma e parte para dentro do inimigo, ou você está cooperando com o próprio inimigo ficando em casa. Lembra do que eu disse há pouco? Para destruir uma casa basta não fazer nada. Para perder uma guerra basta não sair para ela. A guerra vai correr em revelia, e uma hora a bomba vai cair em cima da tua cabeça, lá no teu sofá. Radicais livres, é tempo de nos levantarmos. Não podemos estar indiferentes num tempo em que o mundo está tão podre. Essa podridão não pode alcançar você. A lepra não pode tocar as suas vestes. A lepra não pode tocar a sua pele. A lepra não pode tocar os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca. Não pode tocar a sua casa. Não pode tocar o seu computador, o seu celular. É tempo de nós nos levantarmos. É tempo de trabalharmos pelo reino. Porque quem não trabalha, dá trabalho. E dá muito trabalho. Quem não ajuda a carregar a carga, se torna a própria carga. Você sabe do que eu estou falando. Tem legendário aí? Sabe do que eu estou falando. Mas tem muitas pessoas que têm caído assim. Se afastam de Deus no dia que deixam de congregar, abandonam a liderança. Principalmente na nossa igreja, mas nós temos um culto de celebração semanal. E eu falei para você, sabe, é um culto. Você vai faltar a ele. Você tem sido fonte de bênção na vida dos irmãos da igreja. Eu quero pedir para você ficar de pé, e eu vou encerrar essa mensagem dizendo algo para você. Davi teve uma experiência amarga porque não vigiou. Ele saiu fora do compasso do seu povo. Ele se envolveu em distrações. Ele foi passear lá no seu terraço e caiu em pecado. Davi foi infiel aos soldados que estavam guerreando. Davi se tornou um peso. Ao invés de lutar contra o exército inimigo, ele lutou contra o próprio exército. Olha para mim, preste atenção.
quando Davi caiu, ele não era um rei recém-levantado ao trono. Ele já tinha conquistado muitas batalhas. Como eu disse no início, o reino estava em franca expansão. E talvez essa seja a sua história. Você já conquistou muito, você já ganhou pessoas para Jesus. Até agora você se manteve firme, fiel à palavra. Você não se envolveu com os amores, com as paixões desse mundo. Mas eu preciso dizer para você que o diabo sabe que um homem consagrado, uma mulher consagrada, se torna uma forte ameaça contra o inferno. Por isso que, se você tem sido essa ameaça, se você já aceitou o desafio de liderar uma célula, de evangelizar lá na sua escola, de falar do amor de Deus na sua casa, para os seus amigos, se você decidiu ser intenso com as coisas do Senhor, mais do que você é intenso com as coisas do mundo. Dias atrás eu fui num evento social, num casamento. Eu vi muitas pessoas dançando na pista, casamento. Aquelas músicas, casamento, animada de casamento. E eu olhei e falei assim: louvado seja Deus, que lá na nossa igreja, jovens também são intensos para adorar e celebrar o nosso Deus. Nós somos uma geração intensa. Nós somos uma geração que entende o Evangelho da graça e vive a experiência da graça no seu dia a dia. Escuta, o diabo, ele pode tentar distrair você, como fez com Davi. As mesmas armas que ele usou contra Davi, o valente guerreiro, ele pode querer usar contra você. Pastor, não tem perigo, eu estou de pé, estou bem, estou cheio do Espírito. Aquele que está de pé, cuidado para que você não caia. O que o diabo vai tentar fazer? Tirar você do compasso da igreja. Em algum momento você pode achar que está fazendo muito, estão exigindo demais, é muita coisa, não adianta. Para que tudo isso? O diabo pode tentar distrair você com pecado, pode usar a vida do líder para pesar a vida dos liderados, quebrando a aliança entre vocês. E no último estágio, o diabo pode colocar um contra o outro, porque quando nós estamos lutando contra nós mesmos, nós perdemos o foco do inimigo. Preste atenção, ficar em casa é uma atitude. Pode ser tanto não comparecer ao espaço onde nos reunimos, como também pode ser uma atitude no espírito. Porque às vezes tem gente que não sai da casa para vir, mas tem gente que vem como se não tivesse vindo. Vem, mas o coração não está aqui. Radical Livre, você não está servindo uma religião, você está servindo a um Deus vivo. Ele é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não adianta você estar aqui, o seu coração está longe daqui. Davi ficou em casa, ou seja, estava fora da guerra, não estava no mesmo espírito. Então ficar em casa também fala de não ter compromisso. Ficar em casa fala de não lutar as guerras. Ficar em casa fala de uma atitude de passividade. Ficar em casa fala de não vigiar. Ficar em casa fala de se distrair com as coisas do mundo. Fala de não responder a Deus.
Ei, o lugar mais profundo em Deus que você já esteve está um passo depois do seu lugar de comodidade, um passo além do comodismo, porque buscar a Deus vai exigir de você um comportamento adequado. A casa é sempre um lugar cômodo. Ficar em casa fala de ficar na zona de conforto, no lugar seguro, no lugar que não traz ameaças. Por exemplo, quando Davi venceu Golias, ele tinha saído de casa pela ordem do seu pai para ir para o campo de batalha, levar pão e queijo para os seus irmãos. Quando Davi caiu, ele saiu do campo de batalha. Percebe? Quando ele foi vencer Golias, ele não foi para aquilo, mas ele foi no campo de batalha, e lá ele encontrou o propósito. E ele perdeu o propósito quando ele não foi para o campo de batalha, anos depois. Fora do campo de batalha, meu irmão, você se acomoda. Eu estou aqui para não deixar você se acomodar, Radical Livre. Pastor, mas a tentação é grande. O lugar dos valentes guerreiros é no campo de batalha. Por isso, hoje, os radicais livres da Vinha Paraná vão assumir uma postura como valentes guerreiros e vão focar em Golias. Nós estamos aqui reunidos hoje para ajustar o nosso foco. É tempo de nós afiarmos a espada, porque o diabo tem nos afrontado. Deus quer levantar a sua vida, Radical Livre, para promover a afronta que está sobre o seu ministério, ou até mesmo sobre a sua vida. Eu quero profetizar que hoje começa um novo tempo, uma nova história na sua vida ministerial. Hoje, nessa conferência, começa um novo tempo, uma nova etapa. E eu quero desafiar você a firmar uma forte aliança com Deus em torno do chamado e do propósito profético que Deus tem para você e para nós como igreja. Olha para cá. O movimento Radicais Livres se tornou relevante e forte nos grandes ajuntamentos, quando o nosso Radical Livre Naor Pedrosa convocou a multidão dos jovens que estavam reunidos naquele lugar e os desafiou a viver uma vida de santidade no tempo da corrupção. E há muitos anos atrás, lá por 2002 mais ou menos, um grupo muito pequeno de jovens, certamente menor do que esse que está reunido aqui, decidiu não se conformar com o mundo, decidiu levantar as suas mãos aos céus e assumir a identidade de ser uma geração destinada ao avivamento. Eu quero declarar que você vai ser um personagem de uma história de avivamento, aonde você foi plantado. Você está fadado a ser um mártir, um homem, uma mulher de Deus que se levanta nessa geração para morrer se for preciso, por amor a Cristo. Mas a primeira morte não é a morte da nossa vida natural, do fôlego, do nosso pulmão, da batida do nosso coração. A primeira morte é a morte da nossa carne, é a morte das nossas emoções, do nosso ego, dos nossos prazeres. O inimigo nos afronta, mas Deus quer levantar a sua vida para remover a afronta do diabo nessa geração. Aqueles que se sentem chamados por Deus. Eu sinto no meu espírito
que tem homens e mulheres aqui que estão sendo marcados pelo Senhor nessa primeira noite já. Eu estive em 2007 num ginásio muito grande, cheio de jovens, e eu era mais um entre eles. Eu me recordo que o pastor Naor, pregando, disse que se nós respondêssemos naquela geração, nós seríamos uma primícia de muitos outros jovens que viriam. Eu ainda não era pastor, mas naquele dia ele perguntou: quantos aqui sabem, sentem e sabem, que tem uma marca, que eles não podem fugir, não tem como correr? Você vai ser um pastor nessa geração, e eu posso te dizer, muitos, mas muitos, centenas de pastores que estão espalhados pelo campo, hoje, no Brasil e no mundo, pastores da videira, estavam reunidos naquele ginásio, naquele dia de setembro de 2007. Eu quero declarar que essa reunião aqui, nessa noite, em julho de 2025, vai ser um marco também para a vida de alguns, porque daqui a alguns anos você vai dizer: eu estava lá, e eu fui um daqueles chamados lá. Nós temos um desafio muito grande. Nosso estado tem 399 municípios. Nós precisamos levar o reino de Deus, o evangelho, a todas essas cidades. Nós vamos precisar de muita gente. É verdade, vamos precisar de muitos líderes, muitos discipuladores, mas também precisaremos de muitos pastores. E eu preciso te falar uma coisa: para de fugir do chamado de Deus. Se Ele te chamou, pastor, mas eu tenho uma profissão, eu sei o que eu quero ser, eu estou fazendo faculdade, ou eu quero fazer essa faculdade. Ninguém está mandando você parar de fazer faculdade. E eu não estou dizendo que você não vai ser profissionalmente bem sucedido, porque Deus chama quem venceu lá fora para vencer aqui dentro. Você vai ser sim um profissional bem sucedido, vai ter uma condição financeira muito boa, mas se você entende que em algum momento Deus vai te chamar para estar aqui vivendo o ministério, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite que sente que Deus chamou você para o ministério, para queimar a sua vida no altar? Eu quero proclamar profeticamente que essa noite o Senhor vai levantar alguns homens e mulheres, porque Deus não levanta no dia que a coroa é colocada na sua cabeça. Deus levanta no dia que o profeta diz: é esse aqui. Esse aqui é o que Deus escolheu. Os irmãos de Davi foram rejeitados, mas quando Davi entrou na sala, Samuel olhou para ele e disse: esse é o escolhido de Deus. E talvez nessa noite os céus estão dizendo: esse aqui é o escolhido de Deus, essa aqui é a escolhida de Deus. E se você sente que essa palavra é para você, eu quero te chamar para vir aqui na frente, ajoelhar aqui na frente. Nós vamos orar por você, vamos ungir você. Pode ficar bem pertinho um do outro. Chega mais para frente, fica próximo. Se for preciso, afasta as cadeiras. Quero que todos fiquem aqui à frente. Eu sinto que o Espírito de Deus está marcando corações essa noite. Eu sinto que o Senhor está gerando impressões no seu espírito. Eu sinto que o Senhor está dando visões para alguns aqui.
E se Ele não te deu uma visão ainda, peça uma visão. Senhor, eu quero vislumbrar, eu quero ter uma visão daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, do lugar aonde o Senhor quer me levar. Peça para Ele, me mostre. Peça uma visão, o Senhor vai te dar uma imagem, uma impressão no seu espírito. Talvez alguns aqui tenham chamado para as nações. Pode ser que o Senhor mostre uma nação para você. Há uma marca que não é o homem que coloca em você, são os céus. Davi, ele foi ungido por Samuel, mas quem escolheu Davi não foi Samuel, foi o Senhor. E alguns aqui estão sendo escolhidos nessa noite pelo Senhor. Quero pedir para os pastores, para os líderes aqui dos Radicais Livres virem aqui na frente, imporem as mãos, começar a orar. As esposas também podem vir, as pastoras, as esposas dos líderes dos Radicais Livres, dos responsáveis, pode vir orar, pode pôr as mãos, põe a mão, declara, em nome de Jesus. Eu sinto no meu coração que tem pessoas aqui que estão pensando que Deus jamais usaria você. Olha o meu histórico, olha o meu currículo, olha quem eu fui, olha as coisas que eu fiz. Deus não usaria uma pessoa como eu. Ah, será que não? Olha para os escolhidos de Deus. Deus tem uma grande afeição por aqueles que não são. Deus tem uma honesta e sincera atração por aqueles que não se veem como capazes. Deus, Ele se sente atraído por um coração que reconhece que não pode, que não consegue. E se esse é o seu pensamento, eu quero dizer, você é exatamente o tipo de pessoa que Deus ama usar, porque Ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Em nome de Jesus, receba aí no seu lugar. E eu quero que você ore. Não fique em silêncio. Se comprometa com o Senhor. Comece a liberar palavras que vinculam você ao seu futuro. Palavras que se tornarão um elo com o que Deus vai fazer na sua vida. Daqui a alguns anos você vai se lembrar dessas palavras que estão saindo da sua boca, e os céus vão confirmar, e você vai dizer: bem que o Senhor falou. Assim como eu pedi, Deus fez. Assim como eu orei, os céus se moveram. A imagem que eu vi naquele dia, eu estou agora contemplando diante dos meus olhos naturais.